Aqui hoje para a gente continuar com a nossa série Empregabilidade na Prática. E o tema de hoje vai ser entrevista de emprego. Então vamos comigo que a gente já vai começar. Primeiramente, vamos começar falando sobre os tipos de entrevista de emprego. Não existe só aquela entrevista que a gente já está acostumado a ver, a padrão, que é a entrevista individual, você e o recrutador. Não, existem vários outros tipos de entrevista que o recrutador pode sim fazer para ele conseguir identificar se você é o candidato certo para aquela vaga. Quais são esses tipos? Ele pode fazer uma prova de conhecimentos gerais. O que está acontecendo no mundo, ele pode aplicar uma prova assim para você. Pode aplicar uma prova sobre conhecimentos específicos. Então, vamos supor, você está concorrendo para uma vaga de emprego de vendedor. Ele pode te aplicar uma prova sobre conhecimentos específicos sobre a área de venda. Então, por exemplo, quais são os tipos de gatilho mental, para que serve aquele gatilho mental, técnicas de venda, tipos de cliente, tá? Então, o recrutador ele pode fazer também isso como parte da entrevista. A gente tem a questão também do fit cultural, que é um teste que você responde para saber se os seus interesses, a sua cultura está alinhada com a cultura da empresa também. Temos dinâmicas de grupo, que também é muito comum em entrevistas de emprego, você fazer uma dinâmica de grupo com os outros candidatos que estão concorrendo à vaga com você. E a entrevista padrão, que a gente tem ali, né, em que o recrutador ele te faz uma série de perguntas e você vai respondendo, trazendo ali uma conversa para aquele momento, para que o recrutador possa te conhecer melhor, tá? Uma coisa que é muito importante, a gente tem que conseguir causar uma boa impressão em qualquer que seja o tipo de entrevista. Eu tô ali numa dinâmica de grupo, então como lidar estando numa dinâmica de grupo? Primeiramente, você tem que identificar qual que é o objetivo daquela dinâmica de grupo. Por exemplo, o objetivo é ver se eu sou um bom líder. Então, faça coisas que mostrem que você é um bom líder. Tenha ações que mostrem isso para o recrutador, porque ele tem o olho treinado. Ele está ali justamente para conseguir identificar esse tipo de coisa. Tá? Então, isso é um fator muito importante. Então, você tem que entender qual que é o objetivo daquilo que ele está fazendo para você conseguir entregar o resultado desejado. Mas, nunca, em hipótese alguma, mintam na sua entrevista de emprego. Nunca façam coisas que você não faria em situações reais, porque isso pode te prejudicar lá na frente, tá? Então, se você mostrar uma pessoa que você não é, quando você conseguir aquela vaga e começar a ocupar aquele cargo, você não vai conseguir ficar nesse papel, digamos assim, para sempre. Algum momento você vai ter que mostrar realmente quem você é, tá? Então, nunca tentem mostrar o que você não é ali na entrevista de emprego. Sejam muito reais. Claro, você não vai mostrar de cara todos os seus defeitos, né? Você precisa mostrar as suas qualidades acima disso, porque é importante isso. Mostrar suas qualidades acima dos seus defeitos. Todos nós temos defeitos, porém, as suas qualidades, elas têm que valer mais do que esses defeitos. Uma questão muito importante na entrevista de emprego é a postura corporal. O recrutador, ele vai sim estar prestando atenção nisso, em como que está a sua postura corporal. Se você estiver muito nervoso, ele vai perceber, tá? Então, assim, é inevitável que a gente fique nervoso numa entrevista de emprego, mas a gente tem que, ao máximo, tentar mostrar confiança para aquele recrutador, que a gente sabe que a gente quer estar ali. Então, é justamente isso que a gente tem que tentar mostrar. Você tem que ser uma pessoa confiante. Como que eu mostro isso? Aperto de mão firme. Então, quando chegando na sala, cumprimento o recrutador e dê um aperto de mão firme. Claro que você não precisa apertar a mão do recrutador para machucar, não, mas aquele aperto de mão firme, isso é importante. Isso mostra uma certa confiança vinda de você. Sempre olhando nos olhos do recrutador. Já fiz entrevista com que as pessoas elas só ficavam olhando para o chão, ela não olhava para mim. Então, isso é um ponto muito negativo na hora de uma entrevista de emprego. Então, olhe nos olhos do recrutador. Quando a gente olha nos olhos das pessoas, mostra também que a gente está dizendo a verdade, que a gente está confiante naquilo que a gente está fazendo, tá bom? Se possível, fique um pouco inclinado para frente, porque isso mostra que você está interessado naquela conversa, que você está ouvindo o que o recrutador está falando, tá? Escute de verdade o que ele está falando, o que ele está te perguntando. Às vezes, na hora do nervosismo, a gente
nem lembra que tá ali naquele momento, nem lembra que tá ali naquela entrevista. Mas fique calmo, antes de entrar na sala, respire, beba uma água, fique tranquilo, tá bom? Você precisa estar calmo para esse momento, isso é muito importante. Às vezes, quando a gente tá muito nervoso, a gente acaba falando coisas que não deveria ter falado, né? Então, esse também é um fator muito importante, tá? Demonstrar confiança, estar calmo ali na hora da entrevista, independente dela qual for, sua em dinâmica, se for em prova. Também tem a questão dos testes comportamentais e psicológicos, tá bom? Eles podem aplicar isso pra você também. Então, tudo isso é de extrema importância, a gente tem que prestar atenção nisso.